Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, que alegria poder, meus irmãos, mais uma vez estar aqui com vocês. Vocês sabem, né, nós estamos ainda no início do terceiro trimestre de 2025, com esse tema muito importante, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. É uma revista comentada pelo pastor José Gonçalves, da Assembleia de Deus de Águas Brancas, Piauí. E nós, 13 de julho de 2025, estamos no meio do ano, portanto, né? Já estamos no meio do nosso calendário, né, escolar, e já estamos indo para o segundo semestre, estamos no segundo semestre, né? E já indo para o final. Que bênção, meus irmãos. Meus irmãos, a lição de número 2 diz: a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Tá bom? O textual diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muito importante, Atos capítulo 2, versículo 42. E a verdade prática diz assim: a Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. É importante para nós refletirmos sobre a questão da igreja atual. Você sabe, o nosso gráfico esboço, né, sempre os 3 pontos importantes. Primeiro ponto, a igreja com sólidos alicerces, e aí vai falar da igreja com fundamento doutrinário, a perseverança deles na doutrina dos apóstolos, uma igreja relacional e piedosa. E o segundo tópico fala sobre uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Aí você tem aqui o batismo, né, que era o que se praticava como ordenança. Isso é muito importante desde aquela época até os dias de hoje. Esses símbolos cristãos fazem parte da igreja evangélica, da igreja primitiva. E consequentemente, né, ao batismo você tem a ceia do Senhor, que é para lembrar a morte do Senhor, tá bom? Também você tem aqui no terceiro ponto uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia de dons, né? Então, segundo ponto, subponto, fala de uma igreja acolhedora e uma igreja adoradora. Amém, irmãos? Meus amados, como introdução, um comentário da introdução, eu gostaria de ressaltar aqui uma palavra usada, uma expressão usada pelo nosso comentarista, pastor José Gonçalves, quando ele diz: por ser a igreja-mãe, Jerusalém se torna modelo para as demais igrejas que foram implantadas. De fato, meus irmãos, a igreja primitiva pode ser sim chamada de igreja-mãe. E por quê? Porque ela sim é a verdadeira igreja-mãe. Veja que esta igreja não tinha placa denominacional, ninguém chamava ela pelo nome de igreja, não é? Não havia um local fixo, porque a gente aprende aqui que eles estavam no templo judaico, da religião judaica, não é? Mas estavam também nas casas, até que houve aquele momento em que eles saíram de Jerusalém, basicamente em Antioquia, foram estabelecer bases ali, e ali você já tem, sim, igrejas sendo formadas, né? Mais nas casas do que em um local. Isso aí vai acontecer tempos depois, tá? Mas o que me chama a atenção é exatamente isso. Era uma igreja sem placa, sem local fixo, sem CNPJ, não é? Porém, cheia do Espírito Santo de Deus, não é? Então, esse é de fato a igreja-mãe. Essa é de fato a igreja-mãe que a gente estuda agora, inclusive como uma forma de nós lembrarmos como ela era e deve ser esse modelo. Aqui está a palavra-chave que você acompanha, modelo, tá bom, meus irmãos? Essa palavra-chave
ela no grego tem o significado de colocar do lado, de mostrar, de representar. Ela é como se fosse um molde, uma reprodução. Então, ela é um modelo a ser imitado. É importante a gente dizer isso, irmãos, porque, de fato, para a gente não cometer aquilo que chamam de anacronismo, né? Colocar coisas fora do seu tempo, alguém pode dizer, bom, não tem como nós imitarmos completamente a igreja primitiva. É verdade, por causa do tempo, dos costumes, das tradições. Agora, existem coisas que são essenciais e essas coisas essenciais, elas não mudaram. Elas continuam mesmo. Principalmente esses pilares que nós vamos estudar aqui. Essa perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não há como mudar isto daqui, meus irmãos. Isso é um modelo importantíssimo para a igreja atual. Se houve ou se há mudança, né? Se não estão pregando mais a palavra, se não está havendo comunhão verdadeira, relacional, se não está havendo oração, não é? Então, alguma coisa está errada com a igreja atual, tá bom? Então, vamos lá para nós adiantarmos aqui o nosso assunto. Então, é muito importante essa primeira palavra como abertura para a nossa lição. E também me chama a atenção outra coisa que o comentarista diz aqui. Portanto, é uma igreja da palavra e do Espírito. É mais uma igreja onde a observância das ordenanças é praticada na esfera do culto cristão. Então, ela exibe marcas que se tornaram um padrão. Então, veja, a igreja primitiva ela tinha um padrão, ela tinha uma marca dela mesma. Interessante essa questão de marca, né? Nós trabalhamos com essa parte de comunicação e entendemos um pouco disso, né? Você cria um símbolo e aquele símbolo era a marca. Até que diziam, né, que o peixe, por exemplo, era a marca dos cristãos. Eles faziam aquele símbolo, né, um traço como se fosse uma meia-lua para baixo e outra meia-lua para cima, né, uma meia-lua para baixo, outra meia-lua para cima, e aí formava um peixe. Era o símbolo que dizia que eles se comunicavam naquela época. Mas a verdade é que essa marca padrão, ela era uma marca espiritual, tá? E aí nos chama a atenção que essa marca espiritual, ela permanece até os dias de hoje. Então, significa dizer que essa marca, que esse padrão, ela é algo para ser reproduzido pelas outras igrejas. Então, vamos fazer uma leitura, não é? Uma releitura de como nós estamos em relação à igreja primitiva. Tá? Primeiro tópico, meus irmãos, você tem aqui uma igreja com sólidos alicerces, tá? Alicerces. Uma igreja com fundamento doutrinário, uma igreja que persevera. E eu fiz aqui um gráfico, ele está na horizontal, mas eu dividi aqui apenas para ficar uma forma mais didática, tá? Para a gente poder ministrar. E você, professor, pode imprimir esse gráfico em 2 folhas, né? A4, ou se quiser bem maior, faz no A3, aí você vai ganhar bem mais espaço, visibilidade, né? Olha aqui, meus irmãos, nós vamos nos basear no nosso comentário aqui nesse gráfico, tá? Ele está dividido em 2 partes, porque na realidade tudo que está aqui nesse gráfico está aqui na lição, tá? Então nós vamos nos basear apenas nesses 2 e eu vou intercalando aqui com a lição, tá? Diz aqui, olha, uma igreja com sólidos alicerces, apesar, como eu disse, de não ter uma placa, de não ter uma estrutura física, mas havia um poder movendo, um poder que trabalhava nas engrenagens dessa igreja. E isso é que é importante. Esse poder é o poder do Espírito Santo. É a presença de Jesus através do Espírito Santo, porque ele tinha dito para os apóstolos que ia para o Pai, mas voltaria para eles e estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Como isso? Através do Espírito Santo. Tá?
Então, a primeira coisa que diz aqui é uma igreja com fundamento doutrinário, ou seja, era uma igreja que perseverava. E aí, nós temos aqui, eu coloquei aqui nesse gráfico, pelo menos 4 pontos dessa perseverança, que é o que está no nosso texto áureo, né? Perseveravam na doutrina, didache, né? Didache, de onde vem didache, que significa ensino, instrução, era o discipulado do evangelho, era a continuidade dos ensinos de Cristo, né? Porque ele tinha dito para eles irem e ensinarem. Então, tudo que eles aprendiam, tudo que eles aprenderam de Jesus, agora eles estavam ensinando. Isso é outra coisa que me chama muito a atenção, e eu tenho falado sobre isso, meus irmãos, ainda que às vezes possa não ser compreendido, porque o que eu quero dizer para os irmãos? Quando você pega o judaísmo, você tem um judaísmo todo estruturado, não é? Com a Torá, com o Talmud, não é? Com os livros, comentários, né? Você tem tudo estruturado. Os fariseus, os religiosos daquela época tinham tudo isso. Quando você compara isso com o cristianismo, né? Com o evangelho de Jesus, não tem essa estrutura. Porque os primeiros livros, os primeiros evangelhos, epístolas, foram escritos muito tempo depois. Mas como é que eles se baseavam? Em que eles se baseavam? Como era essa doutrina? Exatamente porque essa doutrina estava dentro deles. Jesus disse que a palavra estava dentro deles. Isso era muito importante, não é? Depois foi que eles foram estruturando tudo através desses textos, que foram lembrando da vida de Jesus, do que ele ensinou, do que ele fez, não é? Mas enquanto isso, eles repassavam de maneira oral aquilo que eles tinham aprendido. Irmãos, isso é maravilhoso. Como é que isso acontecia? Através do Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho ensinado a vocês. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso significa que a gente pode ter a nossa Bíblia aqui, olha, num celular desse, mas a coisa mais importante é que a palavra esteja dentro de nós, dentro do nosso coração. Não é, entenda, não é uma coisa de interpretação particular. A palavra não é de interpretação particular. A palavra é interpretada de acordo com o Espírito, mas o Espírito estava na vida daquelas pessoas. Então isso é muito importante, tá? Perseverança na doutrina, perseverança na comunhão, tá? Porque o que existia entre eles? Relacionalidade verdadeira. Eles tinham relação pura, verdadeira entre eles, né? Isso era algo que externava de maneira prática, como no partir do pão. Partir do pão. Que nós vamos ver aqui, nós estamos só adiantando esse primeiro ponto, né? Nós vamos ver aqui que esse partir do pão, alguns comentaristas falam sim da questão da ceia, né? Em que eles participavam, mas também das festas, das outras festas chamadas festas do amor. Tá? Então, a perseverança deles era na doutrina, e quando a gente fala de perseverança, está falando de alguma coisa que eles faziam constantemente, não deveria ser tão fácil, eles tinham as dificuldades, mas eles estavam perseverando, quer seja na doutrina, quer seja na comunhão, para expressar essa relacionalidade verdadeira, quer seja no partir do pão, porque aí está falando dessa sociabilidade cristã real, não é? Não tinha nada de ideologia, mas era algo verdadeiro, porque está falando da prática do amor. Né? E também eles perseveravam na oração, que é a mola mestra, né? Que fazia com que toda aquela engrenagem também funcionasse, porque eles oravam e o Espírito Santo operava. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, tá, irmãos? É muito importante a gente entender isso. O nosso comentarista fala uma coisa aqui, eu me lembrei do que significa ser um discípulo também, né? Porque se dizia que o discípulo era aquele que andava
cheio da poeira do seu mestre. Ou seja, ele seguia tanto o seu mestre que eles iam atrás do seu mestre, né? E como eles sempre andavam naquelas cidades empoeiradas, não é? É como se a poeira do próprio mestre pegasse nos seus discípulos. É uma forma de dizer que eles estavam tão juntos que eles queriam aprender de maneira tão próxima que eles ficavam cobertos da poeira do seu mestre, né? Então, é muito importante isso daqui, tá? Ele diz aqui, era uma igreja relacional e piedosa, porque havia essa comunhão, né? essa coinonia, é uma comunhão verdadeira, não é algo movido à intriga, à inveja. Não havia, meus irmãos, nessa igreja primitiva, essa individualidade, né? Pelo contrário, havia essa solidariedade. Tudo era comum, nós vamos falar mais sobre isso daqui, tá bom? Então, é muito importante, tá? Essa forma de entender a igreja primitiva e saber que nós precisamos rever nossos conceitos, se é que nós achamos mesmo que nós não estamos sequer perto dessa igreja primitiva, né? Meus irmãos, inclusive há um movimento que se fala, né, do movimento da igreja com Jesus e da igreja sem Jesus. Esse estudo mostra como era esta igreja primitiva até aquele momento em que Jesus estava presente e depois que ele se foi, né? Porque mesmo ele tendo sido assunto aos céus, mas a sua mensagem, o seu evangelho permeou aquela igreja e a gente pode dizer isso que foi até o ano 100, aquele primeiro século, porque depois você sabe que já houve uma perversão e aí você já tem uma outra igreja dominando, né, que diz, inclusive, até hoje se arvora de dizer que é a igreja fundada por Cristo, mas não tem nada a ver quando você vê a igreja que Cristo fundou para essa igreja que é hoje, não tem essa relação mesmo, tá? E aí você tem também a outra parte do movimento da igreja sem Jesus, ou seja, como foi que essa igreja funcionou e funciona até hoje sem a presença física de Jesus, né? Então é muito importante também nós fazermos esta leitura. Muito bem, meus irmãos. Eu queria apenas avisar para os irmãos que, para fins didáticos, para a gente seguir o que está na lição aqui e seguir também esse gráfico, eu queria logo comentar, abrir um pequeno parêntese daqui e comentar o tópico 2. Tá? Por quê? Porque o tópico 2 está falando dos símbolos, não é? Acredito que esse tópico 2 poderia até ficar lá para o final, mas nós fazemos esse ajuste aqui, tá? Então, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. E está falando desses dois símbolos, que é a questão do batismo, né? Tanto é que quando Pedro, no seu sermão pentecostal, né? Depois de ele ter feito uma brilhante defesa da pessoa de Cristo e sobre aquilo que estava acontecendo relativo ao derramamento do Espírito Santo, alguém pergunta o que nós devemos fazer? E a resposta dele foi essa: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, você vê que logo, não é, a doutrina do batismo foi muito importante, porque já mostrava publicamente a entrada daquele novo convertido no corpo de Cristo. Então, o batismo é sim importante, tá? Por isso, tá? Para que a gente possa inserir o novo convertido no corpo de Cristo, tá? Na comunhão do corpo de Cristo. Há muitas polêmicas sobre isso, tá, meus irmãos? Eu não vou entrar nessa questão aqui, mas tem muita gente que gosta de trazer polêmica a respeito
do batismo, mas nós sabemos que é uma ordenança, os discípulos faziam isso e é importante que se faça também. Subsequente a isso, você tem também a ceia do Senhor, que é uma outra ordenança dada por Jesus, né? Foi algo que ele mandou que se fizesse, né? Para que lembrasse do que ele fez. É por isso que a ceia precisa ser necessariamente um memorial da morte de Jesus. Não é para falar sobre outra coisa, né? Eu já disse aqui antes, mas com muita tristeza eu já vi pastores ministrar sobre o dízimo em um domingo à noite, em um culto de sexta-feira. Ou seja, nada contra o dízimo, mas ministrar sobre isso no domingo à noite, em culto de Santa Ceia, não tem respaldo bíblico. Por quê, meus irmãos? Porque o que Jesus disse foi isso. Façam isso, ou seja, comemorem, celebrem a ceia em memória de mim. Em memória de mim como? Do que eu fiz, do que eu falei, das obras, do Evangelho, da sua morte, da sua ressurreição. Não é para falar sobre outra coisa, tá? Então, isso é muito importante. Lembrando também que o nosso comentarista fala aqui que essa ordenança simples, né, ela também poderia ser feita junto com a festa do amor, que é as chamadas ágapas, né? Aquelas festas que, na verdade, eram uma festa da comunhão, em que os discípulos se reuniam, né, para celebrar, e o Craig Keener, ele fala no seu comentário, né, cultural, que era normal que as pessoas fizessem isso, até hoje é assim, né? As pessoas usam, por exemplo, um banquete, uma comida, não é? Uma saída para uma pizzaria, para uma churrascaria, não só para comer, e não fazem isso só, né? Frequentemente as pessoas fazem isso acompanhadas, porque aliam a questão da comida, a conversa casual, e isso acontecia entre os discípulos também, principalmente porque eles tinham muito assunto para falar, que era exatamente acerca de Jesus, do Evangelho, da obra de Deus, né? Então, por isso que é muito importante nós entendermos isso. Meus irmãos, vamos entrar aqui, então, no terceiro e último ponto, uma igreja modelo, porque aí eu vou continuar, tá bom, com essas características aqui da igreja primitiva, tá? Uma igreja modelo. E aqui, olha, por isso que no segundo ponto, né, eu abri esse parênteses para você ver, ó, aí que já entramos nesse ponto aqui, nesse último ponto, não é? Uma igreja modelo, que é uma igreja cheia de dons. E ele fala aqui que havia entre eles temor. Temor. A palavra temor é phobos, né? De onde vem a palavra fobia, né? Reverência, respeito pelo sagrado. Ou seja, tratava-se de um temor reverente, tanto entre os cristãos, entre eles mesmos, quanto as outras pessoas de fora, ao ver o que Deus fazia no meio deles. Isso é muito importante, meus irmãos. Hoje me parece que falta um pouquinho desse temor, dessa reverência na casa de Deus, né? Você vê as pessoas andando para um lado para o outro, você vê as pessoas mexendo no celular, fazendo várias outras atividades. A igreja se torna quase como um clube, como uma espécie de marketplace, né? Um lugar ali onde as pessoas vão. E tem pessoas que até levam comida para dentro da igreja, né, meus irmãos? Então, acredito que isso é muito complicado, tá? Naquele tempo, nessa igreja, havia temor reverente, porque nós não dizemos que Deus está ali, não é a presença de Deus, né? Se a presença de Deus está ali, então deve haver esse temor. E aqui o comentarista faz alusão a Moisés, né? Quando estava falando com o Senhor na presença dele, foi de tirar as sandálias dos pés, porque o lugar que ele estava é terra santa, né? Meus irmãos, então é muito importante a gente entender que Deus é santo, que Deus exige de nós santidade, reverência, temor ao Senhor, tá bom? Olha só, também aqui ele fala de sinais, teras,
e maravilhas, semeion, né? Aqui está falando dessa ação operacional do Espírito que estava em vigor. E usando os discípulos, né, para fazer milagres e maravilhas entre o povo. Qual era o objetivo disso? Evidenciar a presença de Deus. Né? Alguém chamou a atenção para uma coisa muito interessante. Ora, como é que eles iam evidenciar a presença daquele que eles mataram? E para eles estava morto, né? Para as autoridades estava morto, sumiram com o corpo, qualquer coisa assim. Mas, na verdade, quando Pedro diz para aquele aleijado, né, lá na porta do templo, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, ou seja, como é que eles iam entender isso se não fosse por um milagre realmente verdadeiro de Deus? Como é que ele ia usar o nome de alguém que eles mataram e que para eles estava morto, quando na verdade Jesus ressuscitou e deu poder, capacidade para eles, batizou no Espírito Santo e agora ele podia dizer, levanta-te e anda, não é? No nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor estava com eles, operando grandes sinais, maravilhas, e isto não mudou, como querem alguns dizer, que cessou esses sinais e maravilhas. Não cessou, porque Deus não deixou de operar. Eu acho muita petulância, me perdoe a expressão, mas eu acho muita arrogância, petulância de alguém dizer para Deus. Imagine se esses grandes líderes pudessem conversar com Deus pessoalmente e perguntassem para ele, Deus, acabou ou não? Não é? Como é que poderiam dizer algo assim? Como é que poderiam perguntar, quase que dizendo que Deus não deveria fazer sinais porque já acabou? É muita petulância, você não acha, irmão? As pessoas dizerem isso, não é? Que esse cessacionismo que acabou a operação de Deus em relação aos sinais. Né? Meus irmãos, mas também aqui ele fala de uma igreja acolhedora, não é? Uma igreja que era acolhedora. Por quê? Porque havia nessa igreja unidade, e aqui eu quero fazer menção a esse quarto ponto, unidade, né? A unanimidade da fé enquanto crença. Ou seja, eles possuíam uma fé que era comum a todos eles, era igual a todos eles. E mesmo se houvesse divergências, elas também convergiam, porque eles se reuniam, eles conversavam e chegavam a uma conclusão. Né? A mesma coisa que aconteceu quando foi na questão do Pentecostes, na questão do derramamento do Espírito Santo para as outras pessoas, como foi lá com Cornélio, não é? Havia aquele receio, não é, de pregar, inclusive para um estrangeiro que era opressor, no caso romano, mas foi a esse aí que Jesus batizou no Espírito Santo. Né? E eles conversaram e chegaram à conclusão que era isso mesmo, Deus estava dando o Espírito para os gentios, né, de outras nações, não fazendo acepção de pessoas. Isso também é muito importante, tá? Meus irmãos, havia também algo dentro disso daqui, dessa igreja acolhedora, tudo deles era comum, né? Porque havia, como nós dizemos aí, relacionalidade colaborativa entre eles. Em que sentido? No sentido de compartilhar até mesmo o pão, né? Seja pela ceia, ou seja pelas festas de comunhão, ou também por aquilo que eles necessitavam. Tem um outro tópico que a gente fala melhor sobre isso. Então, tudo entre eles era comum. Não tinha nenhum ganhando mais que outro, não tinha nenhum manipulando, não havia nada desse tipo de coisa que há hoje em algumas igrejas, infelizmente, né, por causa de doutrinas estranhas como a teologia da prosperidade, que coloca uns lá em cima, dentro de um trono, né, e os outros estão aqui embaixo da pirâmide, sofrendo, passando por dificuldades. Né? Não era assim na igreja primitiva, e isso também é algo importante para a gente falar aqui. Vamos lá?
Uma coisa importante aqui é essa questão da generosidade no repartir do pão, né? Não só do pão, mas também naquilo que eles precisavam. Então diz aqui que eles vendiam seus bens, ou seja, eles não tinham apego tanto aos seus bens, eles tinham desprendimento dos seus bens, né? E esse desprendimento fazia com que eles compartilhassem com aqueles demais que não tinham segundo suas necessidades. Irmãos, vamos entender isso aqui, tá? Isso aqui não é, como dizem alguns, um tipo de socialismo, né? Não é algo voltado aqui para o comunismo, né? Porque tem uns que dizem que a igreja primitiva era uma igreja comunista porque compartilhava, mas na verdade não tem nada de comunismo aqui. O que tem é eles vivendo o amor na prática, tá? Então eles compartilhavam segundo as suas necessidades com aqueles que não tinham. Não quer dizer que eles vendiam as casas deles e ficavam na rua. Não, não era isso. Eles vendiam aquilo que eles tinham, que podiam compartilhar, né? E continuava nas suas casas, tá bom? Uma coisa que também tem aqui é essa regularidade, né? Uma das características, regularidade no congregar. Porque, como eu disse, mesmo não havendo uma igreja deles própria, né? Com placa e tudo mais, mas ainda assim eles estavam no templo, quando permitiu, né? Porque chegou um momento que a perseguição se acirrou e eles tiveram que sair mesmo, né? De Jerusalém. Afinal de contas, o evangelho já estava bem pregado lá, as pessoas já conheciam bem, mas eles precisavam ir, porque Jesus disse, começando em Jerusalém, né? E aí vai para os outros lugares, até os confins da terra. Mas havia essa regularidade, né? Então eles estavam ou no templo ou nas casas, né? Mas eles mantinham essa regularidade nas reuniões, tá bom? Também aqui combina com o terceiro subponto aqui, que ele fala de uma igreja adoradora, né? Louvava a Deus, é o que diz, né? Louvando a Deus, e faziam isso com alegria, com singeleza de coração, porque certamente eles estavam alegres por tudo aquilo que Deus fazia no meio deles e entre o povo também, ou seja, a presença de Deus era real no meio deles, né, meus irmãos? E faziam isso às vezes com sinais maravilhosos, né? Você lembra daquela vez que eles estavam presos, Pedro, né? E a igreja orou, e diz a Bíblia que quando eles terminaram de orar, tremeu o lugar onde eles estavam. Olha que bênção, meus irmãos, né? Será que as nossas igrejas estão tremendo pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? Eu oro a Deus que haja um tremor mesmo, começando na minha vida, um tremor para sacudir, tirar o pó, né? E nos fazer voltar àquilo que éramos antes, né? Porque há muita diferença do que é hoje. Meus amados, e para a gente já ir para o final, você tem aqui também esse nono ponto que diz que eles eram simpáticos entre o povo, ou seja, eles caíam, a forma como eles agiam entre si era percebida pelas pessoas de fora, e isso fazia com que eles, aquela comunidade, se tornasse simpática para com os cristãos, ou seja, eles, os cristãos, caíam na simpatia do povo, que é uma coisa que a gente precisa rever hoje, não é, meus irmãos? Tem crentes aí, líderes midiáticos, né, que estão aí na televisão, que estão aí na internet, que são completamente antipáticos ao povo. Ou seja, eu vejo as pessoas comentarem que não gostam até do jeito daquele líder falar de forma agressiva, de forma grosseira, não é? Isso não é cair na graça do povo. As pessoas vão dizer, mas a Bíblia diz que o mundo nos odiaria. Irmãos, o mundo como sistema maligno, satânico. Isso não quer dizer que as pessoas em si, principalmente se elas verem em nós, Jesus em nós, elas vão nos odiar. Não, o sistema maligno
vai odiar. Mas as pessoas que precisam de Jesus, elas vão ver Jesus em nós e vão se tornar simpáticas. É isso que a gente aprende aqui, tá? Como consequência disso, para encerrar, como consequência disso, nós temos aí a igreja crescendo. A Bíblia diz, acrescentava-se um número, né? Então, a operacionalidade do Espírito e a forma como os discípulos agiam, ou seja, caindo na graça do povo, tudo isso foi importante para agregar, para chamar, para atrair o povo. Então é isso que a igreja precisa ser. Ela precisa ser atrativa, não é atração com outras coisas, porque a gente está se baseando em muita coisa, muita artificialidade humana, né? Tem pessoas aí que montam verdadeiras estratégias, como quem monta uma empresa para fazer a igreja crescer. Mas essa igreja que cresce, ela cresce só em número, mas ela não cresce em qualidade. Ou seja, porque o Espírito Santo não está ali agindo. Tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Continue orando por nós e comentando e pegando os nossos gráficos para ministrar a sua aula, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.